Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Obrigado por voltar ao programa. Já estamos bem avançados no quarto dia desta guerra e começamos a ter, acredito, uma visão mais clara da capacidade de cada lado de infligir dor ao outro, mas também de suportá-la. Gostaria de saber quais são suas avaliações sobre para onde estamos caminhando e como a guerra está sendo conduzida. Bem, muito obrigado pelo convite, Glenn. É sempre uma honra. Acho que a essa altura já deveria estar claro para todos, o Ocidente coletivo, as elites do Ocidente, que as coisas não estão saindo como planejado. E como venho dizendo há muitos meses, e como alguns outros, incluindo amigos em comum nossos, vêm dizendo há muito tempo, os cálculos que Washington e seus aliados fazem se baseiam em uma narrativa imprecisa. Essa narrativa falsa e enganosa leva os formuladores de políticas a criar estratégias que acabam fracassando e gerando para as pessoas em toda a região, se não em todo o mundo. A ideia de que a República Islâmica do Irã é impopular, que está desmoronando, implodindo, que é um castelo de cartas, que é corrupta, essa narrativa pode fazer com que líderes ocidentais, formuladores de políticas e jornalistas da grande mídia se sintam bem, mas não reflete a realidade. Na verdade, apresentei um programa na Al Mayadeen na última sexta-feira, em um programa semanal que apresento chamado Desmistificando o Irã. Por causa da guerra, não o farei esta semana, mas o episódio da última sexta-feira está disponível para quem quiser assistir, e nos primeiros minutos fica claro, a narrativa sobre o Irã, esse Irã que está sempre prestes a colapsar, essa ideia de que o país está constantemente à beira do colapso, vem sendo repetida há 47 anos. E eu dou alguns exemplos do final dos anos 1980, dos anos 1990 e do início deste século. Se você pegar esses artigos do New York Times e do Washington Post e colocá-los nas edições atuais do New York Times, Washington Post ou de outros veículos, você não notaria a diferença. Naquela época, diziam que a revolução havia fracassado, que outra revolução estava surgindo, que os jovens, isso há cerca de 30 anos, os jovens que não testemunharam a revolução estavam em busca de algo diferente. Tudo o que ouvimos hoje na mídia ocidental, a mesma narrativa já existia há 35, 40, 45, 25, até 20 anos atrás. Então está sempre desmoronando, mas nunca parece desmoronar de fato. E você pensaria que, a essa altura, especialmente depois da Guerra de 12 Dias, quando esperavam que o Irã desabasse como um castelo de cartas, eles repensariam essas políticas. Claro, nós realmente não esperávamos que isso acontecesse, porque todos temos muita experiência com o Ocidente. E quando os distúrbios no Irã ocorreram nos dias 8 e 9 de janeiro, eles se reanimaram. Começaram a dizer que o chamado regime, eles adoram chamar o Irã de regime, estava prestes a cair e colapsar. Mas novamente dissemos que isso era um absurdo, que a legitimidade popular na República Islâmica é alta, de acordo com todas as pesquisas e com a presença das pessoas nas ruas. E claro, depois dessa guerra, vimos a mesma coisa. Trump queria que as pessoas fossem às ruas. Ele estava fantasiando com base nas narrativas produzidas pela mídia ocidental e pelos think tanks ocidentais. As pessoas realmente foram às ruas, mas pelo motivo exatamente oposto, para condená-lo, para homenagear o Ayatollah Khamenei, a quem veem como um mártir. E não apenas estão indo às ruas, Glenn, estão indo sob fogo, sob ataques à bomba. Então, na noite passada e na anterior, em todo o país houve grandes manifestações que tenho certeza de que você viu online. Publiquei algumas delas, as de Teherã, no meu canal do Telegram.
Na noite retrasada, só em Teherã, houve cerca de 20 concentrações, cada uma com dezenas ou até centenas de milhares de pessoas. O mesmo aconteceu na noite passada. E é possível ver em algumas das filmagens que há pessoas nas ruas, enquanto mísseis antiaéreos ou fogo antiaéreo são visíveis. Mas as pessoas não se movem, não recuam, não fogem, não se escondem. Elas entoam slogans contra Trump, contra Netanyahu, contra o regime israelense e em apoio à República Islâmica. Essa é a realidade. Para mim era óbvio que isso iria acontecer. Mas o erro de cálculo no Ocidente é interminável. Acho que, até que haja algum tipo de mudança no Ocidente, o que pode acontecer em breve, por causa das múltiplas crises que o Ocidente e os Estados Unidos estão enfrentando, até que isso aconteça, não acredito que os Estados Unidos aprenderão. Mas o Irã está determinado a punir o inimigo e decidido a impor uma derrota estratégica a Trump e Netanyahu. Sim, eu também vi algumas reportagens na mídia, algumas ocidentais, que sugeriam, porque tinham fotos e vídeos de algumas mulheres andando sem cobrir o cabelo, que isso era um sinal de pessoas se levantando contra o regime. Elas acham que as mulheres são obrigadas a cobrir o cabelo, então interpretaram isso como um indício de que o governo estava desmoronando. Mas veja, esse é o problema central, essa autoilusão e desinformação. Se você quer se dar bem com o Irã, precisa estar bem informado. Mesmo que queira derrotar o Irã, também precisa saber algo sobre ele. Então é muito estranho essa autoilusão. Eu queria perguntar, como você vê a guerra sendo... Uma coisa que eu gostaria de dizer é que dividir a sociedade entre quem cobre o cabelo e quem não cobre é algo totalmente infantil. Incrivelmente infantil. Entre meus próprios parentes há mulheres que não usam hijab há anos em ambientes privados ou reuniões de família e assim por diante, e elas são fervorosas defensoras da República Islâmica. E também conheço mulheres que usam o hijab completo e que não apoiam a República Islâmica de forma alguma. Mas isso se tornou o indicador que os jornalistas costumam usar para medir o apoio ao governo. Eu sei que isso não necessariamente faz sentido. Mas, em termos de como a guerra é travada, como você vê o foco na logística? Parece que a estratégia iraniana é atacar a logística, ou seja, todos os navios de guerra e todo o material dos Estados Unidos. Eles precisam atracar em algum lugar para reabastecer e se rearmar. Parece que o Irã está mirando muitos desses portos, especialmente a quinta frota dos Azumin, baseada no Bahrein. Você vê o mesmo foco na logística, ou como está interpretando a estratégia iraniana nesse caso? Sim, acho que o que o Irã está fazendo é destruir a infraestrutura que os Estados Unidos construíram em todo o Golfo Pérsico, o que é muito fácil para o Irã, porque ele nem precisa usar mísseis de longo alcance. Eles podem usar drones. A maioria dos drones e mísseis sendo usados agora é de gerações antigas, alguns têm 20 anos. Então eles estão usando esses equipamentos para destruir bases, capacidades logísticas e armazéns. Muitos ativos foram destruídos no Kuwait. Eles também estão mirando em soldados americanos. Muitos dos soldados e aqueles ligados às forças armadas do regime Trump buscaram refúgio em hotéis e os iranianos disseram que não vão fechar os olhos para isso. Onde quer que estejam, nós vamos caçá-los. Então, se às vezes você vê áreas sendo atingidas que não parecem estar ligadas a bases militares, esses são lugares que o Irã considera ativos dos Estados Unidos, ou locais que as forças armadas americanas estão usando por enquanto. O Irã não vai pegar leve, está atacando os americanos, mas também vê todos esses países, essas ditaduras familiares, como cúmplices. Os 3 aviões que foram abatidos no Kuwait, seja por fogo amigo ou se foram derrubados pelo Irã, não faz muita diferença.
Na verdade, quando afirmam que foi fogo amigo, sou ainda pior, porque só mostra o quão incompetentes eles são e o quão pouco confiáveis são seus sistemas de armas. Mas o fato de que eles foram abatidos sobre o Kuwait, que fica muito perto da fronteira iraniana, e aviões dos Estados Unidos e de Israel não entram no Irã, eles disparam mísseis de fora, mostra que os kuwaitianos estão permitindo que usem seu espaço aéreo. E claro, os sauditas estão permitindo que usem suas bases aéreas. Omã ou Jordânia também estão permitindo que usem suas bases aéreas. Em todo o Golfo Pérsico é a mesma coisa. A Turquia tem exportando petróleo para Netanyahu, através de submarino e um Sudão. Namburgers, AWEX e WAX de Wing sobrevoam o turco por criar informações sobre o resistência. E eles também permitem que bases dos Estados Unidos na Turquia sejam usadas para apoiar operações tanto ofensivas quanto defensivas. Portanto, todos esses países estão no campo americano, e todos são cúmplices da guerra. Os países do Golfo Pérsico, em particular, não deveriam esperar que o Irã deixasse de atacar. Neste momento, petróleo e gás não estão saindo do Golfo Pérsico, e o Irã ordenou que os navios permaneçam parados. Aqueles que, sob pressão dos Estados Unidos, tentam sair, estão sendo atingidos. Até agora, acho que 7 ou 8 navios foram atingidos, os outros permanecem parados. O Irã não quer interromper o fluxo de petróleo. Ele não quer a destruição das instalações de petróleo ou gás no Golfo Pérsico, nem quer que os petroleiros sejam destruídos. O Irã não queria essa guerra em primeiro lugar. Mas o Irã está pressionando os Estados Unidos e essas ditaduras familiares regionais que têm sido cúmplices nesta guerra, esperando que ela termine mais cedo. Mas se a guerra escalar, não tenho dúvida de que em algum momento esses petroleiros e instalações de petróleo e gás serão destruídos. E quando isso acontecer, mesmo que haja um cessar-fogo, não haverá petroleiros nem petróleo passando pelo Estreito de Hormuz. Portanto, o mais inteligente para os países do Golfo Pérsico seria pressionar os Estados Unidos para pôr fim a isso, porque, em última análise, são eles que vão sair mais prejudicados do que qualquer outro. A própria sobrevivência deles está em jogo, e o Irã não está direcionando sua hostilidade contra eles. Mas os Estados Unidos estão empurrando a região para essa situação. E se isso acontecer, teremos um colapso econômico global, pior do que o de 1929, na minha opinião. Especialmente porque ocorre em um momento em que os Estados Unidos precisam de energia barata para seus projetos de IA, que são muito intensivos em consumo de energia. Isso é a coisa mais insensata. É totalmente imoral e assassina. Hoje de manhã mesmo, tivemos um funeral muito grande para cerca de 165 crianças que os americanos mataram na cidade de Minop, e a mídia ocidental é completamente diferente. Obviamente nada parecida com a BBC, CNN e todas as outras. São apenas estenógrafos da classe Epstein. Mas o Irã não quer escalada, está simplesmente se defendendo. Portanto, se esses regimes conseguirem forçar os americanos a recuar, será bom para todos. Sim, os ataques aos hotéis são uma questão interessante, porque nas regras da guerra justa, ela se divide em duas partes: o direito de ir à guerra, o jus ad bellum, e as regras durante a guerra, o jus in bello. E segundo as regras da guerra, entende-se que sempre que houver, mesmo que haja, forças militares ou armamentos colocados em uma área civil, essa área se torna um alvo legítimo. O crime, então, é cometido por aqueles que colocaram o aparato militar na área civil. Mas, você mencionou essa escalada, e eu li que houve alguma pressão dos Estados Unidos para que alguns dos estados do Golfo participassem diretamente, especialmente a Arábia Saudita. Mas também há algumas notícias dizendo que os britânicos e os franceses enviarão armas diretamente para a região.
Eles afirmam que essas armas seriam usadas indiretamente, ou seja, para derrubar ataques retaliatórios iranianos. Como você vê a possibilidade de a guerra se espalhar ainda mais? Porque isso pode ir para os dois lados. Por um lado, os países do Golfo poderiam pressionar os Estados Unidos a encerrar a guerra, mas por outro, os Estados Unidos poderiam pressioná-lo a se envolver. O que esses países do Golfo Pérsico realmente poderiam fazer em uma guerra? Quero dizer, se o Irã realmente quiser enfraquecê-los, pode fazer isso com muita facilidade. Tudo o que o Irã precisa fazer é destruir suas instalações de petróleo e gás, destruir seus principais ativos. Eles são completamente dependentes da energia. Não são como o Irã. Não são como alguns dos outros países, digamos, da Ásia Central ou do Cáucaso. Eles dependem totalmente disso. Não tem mais nada. Os Emirados, os sauditas, os cataris, os kuwaitianos, o que mais eles têm? Não tem nada. Então são muito vulneráveis. Apenas alguns mísseis e drones nos lugares certos derrubariam tudo. Não é algo que o Irã queira fazer. O Irã não começou esta guerra. O Irã não abriga bases pertencentes a países hostis a outros na região. O Irã não possui bases estrangeiras. Nenhum país estrangeiro tem bases no Irã. Portanto, a coisa mais inteligente a fazer para sobreviver seria convencer os Estados Unidos a recuar. E os Estados Unidos teriam que se retirar e ir embora. Isso seria, claro, uma grande derrota para os Estados Unidos. Mas o Irã vai levar isso até o fim. O Irã não tem planos de encerrar a guerra e vai intensificá-la quando necessário. Já vimos que as capacidades do Irã são muito significativas. O fato de os Estados Unidos não terem a capacidade de destruir as bases subterrâneas de mísseis e drones do Irã é o motivo pelo qual os Estados Unidos e o regime israelense estão bombardeando hospitais. Eles chegaram até a bombardear hospitais em Teherã. Eles bombardearam o hospital em Sadr al-Zohab, em Khuzistão e em outros lugares bombardearam escolas. Bombardearam o centro de emergência, não tenho certeza de como se chama em inglês, mas em Teherã, o Centro Nacional de Emergência, o lugar para onde as pessoas ligam quando precisam de ambulâncias, onde os socorristas vão para ajudar as pessoas. Bombardearam esse prédio. Também bombardearam o edifício central da Sociedade do Crescente Vermelho. Eles fazem ataques duplos. Um dos meus amigos testemunhou isso na Praça Ferdowsi. Eles atingiram prédios e, quando as pessoas foram salvar ou procurar sobreviventes, atacaram novamente. Fizeram isso em outra praça em Teherã também e em outras cidades. Esse assassinato por vingança, essa retaliação contra iranianos comuns, acontece porque eles são incapazes de atingir alvos estratégicos no Irã. A maioria das bases subterrâneas do Irã ainda nem foi usada. A imensa maioria nem sequer foi aberta, eles nem sabem onde estão ou onde ficam seus portões. Estão usando uma série de bases subterrâneas de guerras anteriores e algumas voltadas para o Golfo Pérsico. Mas a grande maioria das capacidades do Irã ainda não foi revelada. E o Irã, como eu disse antes, está usando mísseis e drones mais antigos. Portanto, o Irã está preparado para o longo prazo. Está mais do que pronto para lutar por muito tempo. Com relação aos alemães, franceses ou britânicos, acho que suas forças armadas são uma piada. E suas capacidades não são algo que o Irã leve a sério. Ele já tem problemas mais do que suficientes na Ucrânia, e esses problemas provavelmente vão piorar muito nas circunstâncias atuais. Todas essas defesas aéreas estão sendo esgotadas na região do Golfo Pérsico e na Palestina. Estamos vendo mísseis iranianos atravessarem as defesas em Israel. Obviamente, eles estão ficando sempre em defesas aéreas, e as que têm não são muito boas de qualquer forma. Mesmo, Valery Profanak. Os drones e mísseis que vimos esta manhã, ataques pesados, um ataque muito pesado bem cedo, eu diria, ocorreram contra uma base dos estados no Bahrein.
Então as defesas aéreas deles claramente não são muito boas e também estão sendo esgotadas. E isso não é uma boa notícia para a Ucrânia, porque os ucranianos estão desesperados para obter mais capacidades de defesa aérea do Ocidente. Eu não levo nada disso a sério. Nem os países do Golfo Pérsico, que são muito vulneráveis, nem os europeus, que já ficaram sem armas. As forças armadas deles não conseguiriam nem encher um estádio com suas tropas. Você mencionou que os estados do Golfo são, digamos, excessiva ou até completamente dependentes das exportações de energia. Também vimos, nos últimos dias, que instalações de petróleo na Arábia Saudita foram atingidas, assim como algumas nos Emirados Árabes Unidos. No Catar, a produção de petróleo e gás, GNL, foi suspensa. E claro, tudo isso se torna ainda mais complicado quando se conchamento ou fechamento parcial do Estreito de Hormuz. Então, como você vê essa situação? Isso é um componente central da estratégia iraniana. Usar a energia como instrumento econômico para se distanciar dos Estados Unidos? Ou trata-se mais, eu diria, de abalar as bases deles, desafiando sua capacidade de continuar agindo como no passado? Bem, os iranianos disseram que não realizaram o ataque de drones à instalação da Saudi Aramco. E ouvimos, eu não assisti à entrevista do Tucker Carlson, mas ouvimos dele que os israelenses estavam tentando realizar ataques à bomba na Arábia Saudita e no Catar. Então, não está claro qual é a verdadeira história com as instalações de energia. Se o Irã quisesse destruí-las, teria destruído. Se o Irã quisesse destruir os petroleiros, teria destruído. Não sei se você viu as imagens do Irã disparando um míssil contra um petroleiro que desobedecia ordens para permanecer parado. Alguém estava filmando e dava para ver o míssil passando bem ao lado dos diferentes petroleiros ancorados lado a lado. Eles claramente não queriam atingir nenhum daqueles petroleiros. O míssil simplesmente passou direto, era um míssil de cruzeiro, imagino, e atravessou entre os diferentes petroleiros, sem tocá-los. Apenas o petroleiro que tentou deixar o Golfo Pérsico sob pressão das Forças Armadas dos Estados Unidos e do governo dos Estados Unidos foi atingido, junto com alguns outros, pelo mesmo motivo. Portanto, o Irã não quer que nada seja danificado, mas está fechando o Estreito de Hormuz, em grande parte, para pressionar os Estados Unidos, para pôr fim a essa guerra, para pressionar os consumidores nos Estados Unidos, de modo que eles, por sua vez, pressionem pelo fim da guerra. Se houver uma escalada no fim das contas, será resultado das ações dos Estados Unidos e do regime israelense. Assim como com os problemas que temos agora, a culpa é deles. Se alguém está irritado porque os preços do gás natural dispararam de repente, já que o Catar não consegue enviar gás pelo Estreito de Hormuz, é por causa dos Estados Unidos, porque Trump e Netanyahu começaram esta guerra. Se eles não tivessem iniciado a guerra, essa energia já estaria a caminho da Europa ou de qualquer outro lugar para onde deveria ter ido há alguns dias. Bem, houve alguns relatos de que Trump não conseguiu a guerra de mudança de regime rápida que esperava. E também houve relatos de que ele usou alguns canais, através dos italianos, acho, para pedir ao Irã que aceitasse um cessar-fogo, a fim de encerrar rapidamente o conflito. Mas então eles receberam uma resposta negativa. Novamente, não tenho certeza se isso é verdade, não tenho como verificar. Mas isso levanta uma questão interessante. Se os Estados Unidos acreditam que cometeram um erro, seja porque querem recuar permanentemente ou, mais provavelmente, temporariamente e tentar novamente em alguns meses, como o Irã reagiria? Quero dizer, quais são as exigências e condições do Irã para encerrar a guerra agora que ela já está em andamento? Os Estados Unidos precisam ser punidos, e o Irã não vai aceitar um cessar-fogo. Isso não vai acontecer.
Os iranianos precisam chegar a um ponto em que sintam que no futuro a segurança dessa região não será ameaçada pelos Estados Unidos. Portanto, os iranianos estão preparados para o longo prazo. E lembre-se, eles diziam, acho que foi Netanyahu quem disse, que o Irã tinha cerca de 2.000 mísseis, ou 1.800 mísseis. Bem, eu acho, e sempre disse, que isso é um absurdo. O número de mísseis iranianos prontos para atacar Israel seria preciso multiplicar esses 2.000 por um número grande para chegar ao valor real. E então os mísseis e drones que foram produzidos e estão prontos para serem lançados contra ativos americanos no Golfo Pérsico e no Oceano Índico, eles são muito mais numerosos do que os mísseis preparados para o regime israelense. Portanto, o Irã está mais do que preparado para continuar esta guerra por um tempo muito, muito longo e garantirá que os Estados Unidos se arrependam desta guerra. A coisa mais inteligente que os Estados Unidos poderiam fazer seria aceitar a derrota e recuar mais cedo. Mas se não o fizerem, terão de aceitar a derrota a um custo muito maior. Os iranianos não vão aceitar uma situação em que os americanos possam se reagrupar daqui a 6 meses, 8 meses, 10 meses e tentar a sorte novamente. Isso não vai acontecer. Fico um pouco surpreso com o quanto as pessoas estão surpresas com as capacidades do Irã e com a forma como elas estão sendo usadas. Porque, bem, qualquer um que tenha acompanhado esse podcast ou conversado com você, assim como com outros convidados, já apontou que o Irã possui um grande número de mísseis e drones. Mas também, como o Irã reagiria se fosse atacado novamente pelos Estados Unidos? Isso seria visto como uma ameaça existencial. Eles basicamente encherem iltovmem bolas interessem, esse senso comum. Mas para aceitar esse senso comum, primeiro é preciso aceitar que o Irã considerará isso algo existencial. Acho que boa parte da mídia e dos políticos simplesmente não consegue aceitar isso, porque insistem que estão promovendo a democracia ou se defendendo, algo nesse sentido. Mas em relação aos Estados Unidos recuarem, você vê o principal ou possível objetivo sendo expulsar os Estados da região ou algum tipo de acordo de segurança em que a segurança do Irã seja respeitada. Ou acha que qualquer via diplomática agora é impossível, considerando que o JCPOA foi abandonado e o Irã já foi atacado 2 vezes durante as negociações? Ainda há algo que possa ser alcançado por meio da diplomacia, ou isso será resolvido apenas no campo de batalha? Não acho que nada possa ser alcançado por meio da diplomacia. O Irã não tem interesse em conversar com os americanos. Já vimos como os americanos se comportam. Trump negociou, mas aquelas negociações foram uma fachada, tanto durante a guerra anterior quanto durante esta. E a oposição dele não tem problema nenhum com isso. Isso é importante. Os democratas não têm nenhum problema em assassinar iranianos, trair e mentir sobre as negociações e realizar negociações falsas. Eles odeiam Trump. Mas durante o discurso do Estado da União, a única vez em que democratas e republicanos se levantaram e aplaudiram como focas foi quando ele estava atacando o Irã. Portanto, não se pode confiar nos Estados Unidos. E acho que os países ao redor do mundo também estão percebendo isso. Eles veem o que está acontecendo. Então o Irã vai lutar até o fim, e no fim das contas os americanos terão que encontrar uma maneira de recuar. Essa é a única solução que será aceitável para o Irã. Se os americanos recuarem mais rápido, isso será mais inteligente. Mas se não o fizerem, pagarão um preço alto. Mas eu acho que a derrota estratégica decisiva que o Irã quer impor aos Estados Unidos seria aquela que garantisse que os Estados Unidos nunca mais pensassem em fazer isso com o Irã. É isso que o Irã quer. Garantir que os Estados Unidos sejam enfraquecidos e punidos de uma forma que os impeça de repetir essa ação. E eu acho que isso já está acontecendo. Aliás, Glenn, há 4 dias, o Irã tem agido por conta própria. Até agora,
O Iêmen não se envolveu, o Iraque apenas de forma leve, o Hezbollah de maneira leve, mas com envolvimento crescente. E os aliados estão esperando. Os iranianos podem fazer muito mais do que estão fazendo agora. Nem usaram seus principais recursos. Então veja, o que os iranianos, e na verdade o que as pessoas em todo o mundo já estão vendo, é a superpotência e seu ajudante, ou talvez o ajudante seja a superpotência. Mas os dois, suas forças combinadas com o apoio de todo o Ocidente e de seus procuradores regionais, incluindo Erdogan, fracassaram. O Irã vem os atacando há 4 dias, e acho que isso já está destruindo a imagem dos Estados Unidos como uma superpotência invencível. Isso, acredito, terá grandes implicações no futuro, independentemente do impacto econômico que isso trará para os americanos e do fato de que vai piorar substancialmente a situação econômica nos Estados Unidos, muito mais do que antes. Mas, deixando isso de lado, o mundo está vendo que esse único país está atacando dia e noite, e isso não faz os Estados Unidos parecerem fortes. Estamos vivendo um momento muito singular na história, eu acho. Ou seja, depois da era hegemônica ou do momento unipolar, que se seguiu à Guerra Fria, quando havia apenas um centro de poder. Penso que para os Estados Unidos, assim como para o Ocidente político em geral, a guerra era algo que acontecia em países distantes. De modo geral, havia a suposição de que, enquanto existisse vontade, os Estados Unidos poderiam ditar todos os desfechos em qualquer lugar do mundo. Acho que, neste momento, temos 2 guerras, uma na Ucrânia contra a Rússia e outra contra o Irã, nas quais não há a capacidade de impor o resultado desejado. E, novamente, acredito que isso serve como um alerta de que a distribuição internacional de poder mudou. Mas isso me leva à minha última pergunta, que é, quais você vê como as implicações de longo prazo dessa guerra? Porque, se ela terminasse hoje, poderíamos argumentar que o impacto seria limitado. Mas, considerando que provavelmente se prolonga um tempo, como será esse impacto? How do you see this impacting the, I guess, global alliance systems, energy? Acho que alianças globais, parcerias energéticas, comércio, como você vê essa guerra moldando o mundo? Bem, uma coisa que devo destacar aqui, de forma anedótica, vem da minha própria experiência. Alguns desses jovens que foram influenciados pelo Ocidente e estavam nas ruas protestando, em janeiro, nos dias 8 e 9, desculpe, nosso calendário é diferente do de vocês, então fico confuso. Acho que foi em 8 e 9 de janeiro. Alguns deles, ou pelo menos 3, me procuraram diretamente e disseram, queremos ajudar. E de forma um pouco indireta, alguns mais diretamente, outros menos, estavam tentando dizer que se arrependem do que fizeram. Agora querem ver o que podem fazer para ajudar. Eu disse a eles para irem ver se precisavam de voluntários nas ruas, para proteger as pessoas e coisas do tipo. Também estava conversando com um colega meu que é muito ativo no ciberespaço iraniano, e ele disse que há fortes indícios de que muitas dessas pessoas, cuja visão de mundo foi moldada pelo Ocidente, esses liberais e assim por diante, mudaram de humor. Eles não achavam que os americanos atacariam escolas e hospitais, destruiriam a sociedade do Crescente Vermelho, realizariam ataques duplos em diferentes cidades, incluindo várias em Teherã, e destruiriam as casas das pessoas, assassinando cidadãos comuns que estavam apenas sentados em casa esperando o fim da guerra. Então eles consolidaram a República Islâmica. E o Ayatollah Khamenei, seu status disparou. E não apenas no Irã, mas em toda a região e além. Dá para ver que o que os americanos fizeram foi exatamente o oposto do que pretendiam. Eles tornaram o Irã e todo o movimento muito mais fortes. E claro, como discutimos antes, o Islã, e particularmente a ideologia xiita, apoia os oprimidos e enfrenta os opressores, tendo Karbala e o Imam Hussein como símbolos centrais. Se os intelectuais ou elites americanas, para ser mais preciso, e os formuladores de políticas tivessem estudado isso um pouco, saberiam que escolheram o país errado para provocar uma briga.
they've chosen the wrong country to pick a fight with. So I think that in the long run, what is going to happen is that E, portanto, acho que a longo prazo o que vai acontecer é que, apesar de todo o dano, apesar de todas as mortes, apesar da destruição da infraestrutura civil e com mais por vir nos próximos dias, o Irã sairá mais forte e os adversários do Irã ficarão mais fracos. Acredito que o consenso entre os iranianos sobre a necessidade de construir laços mais fortes com países não ocidentais e ignorar completamente o Ocidente será muito mais sólido. Já vejo isso acontecendo. Os Estados Unidos e terá lugares conhecidos conversáveis. Então os Estados Unidos até demoliram aquele pequeno, bem, você sabe, pequeno percentual, mas ainda assim aquele segmento da sociedade que olhava para eles acreditando, liberais jovens e ingênuos, acreditando que era um símbolo de esperança, liberdade e democracia e assim por diante. Eles destruíram essa base. E eu acho que por uma ou duas gerações, isso fará com que os Estados Unidos não consigam mais exercer qualquer influência no Irã. Mas acredito que até lá, o Império Americano já terá desmoronado, muito antes disso. E penso que a guerra contra o Irã está acelerando esse colapso de forma muito rápida. Na literatura de ciência política das décadas de 90 e 2000, muitos desses artigos e livros se concentravam bastante em o poder dos Estados Unidos, não apenas seu poder militar e econômico, mas também seu poder brando. O apelo, até mesmo para seus adversários, a suposição de que seguiria certas regras e defenderia certos valores. Isso exercia uma espécie de força gravitacional, que não era tão fácil de medir quanto o poder econômico ou militar, mas que ainda assim era imensamente poderosa. Acho que, bem, muitas pessoas começaram a argumentar que isso estava sendo desperdiçado há 20 anos, com o ataque ao Iraque. Mas, obviamente, de Gaza, agora, até o Irã, e todas essas outras guerras, acho que é um recurso muito precioso que os americanos jogaram fora por conta própria, correndo um grande risco. Então não, nada disso faz sentido. Por que acharam que um ataque ao Irã funcionaria? Por que acharam que matar a mais alta autoridade religiosa do Irã durante o Ramadã faria as pessoas irem às ruas como se tivessem sido libertadas por bombas americanas? Quero dizer, tudo isso é simplesmente absurdo demais para aceitar como real, sabe? Mas não, acho que muitos erros foram cometidos e, com sorte, se alguém aprender com isso, talvez relações mais pacíficas possam ser estabelecidas no futuro. Mas, por enquanto, não parece que a paz esteja próxima. E sim, parece que todos os lados estão escalando o conflito. Então, sim, tempos difíceis pela frente. Mas, como sempre, muito obrigado por dedicar seu tempo. Muito obrigado por me receber, Glenn Deasing. É sempre um prazer.